Bem-vindos à jornada Retorno à Santidade. Nesta semana demos início a uma maravilhosa jornada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, a jornada Retorno à Santidade. Meus amados, eu creio que Deus está nos ajustes finais para um grande mover de avivamento e evangelização no Brasil e no mundo. Mas qual o elemento principal para um avivamento e despertamento espiritual? A Bíblia nos diz em 2 Crônicas 7,14 o seguinte: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De acordo com as Escrituras, um avivamento espiritual acontece quando há o retorno ao arrependimento profundo, a fervente oração e a plena purificação diante do Santo Deus. Sem uma profunda purificação espiritual, mesmo a mais brilhante das estratégias não poderá trazer um despertamento maciço à nação em que nós vivemos, uma nação endurecida pelo pecado. Mesmo os mais elaborados planos e estratégias de oração terão um poder limitado sem estar acompanhados de um movimento de profundo arrependimento. Então, de acordo com as Escrituras, somente corações limpos têm o poder de Deus. Todavia, meus queridos, eu creio que para o louvor de Deus e para a sua glória, uma grande transformação está começando nesta igreja, neste tempo. A jornada Retorno à Santidade é um esforço de toda a igreja em purificar-se e consagrar-se inteiramente ao Senhor, atendendo ao apelo das Escrituras que dizem, através do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Entretanto, como diz o Dr. Gregory Friesel, a verdadeira santidade não é um conceito teológico abstrato. Santidade é uma pessoa e seu nome é Jesus. Se você permitir que Jesus encha o seu coração com a sua gloriosa pureza, você experimentará do seu poder sobrenatural. Meu querido, santidade verdadeira tem a ver com a milagrosa purificação bíblica que nos torna cristãos alegres, dinâmicos e crentes ganhadores de almas e intercessores que movem montanhas. Por isso é que a jornada Retorno à Santidade não é um programa, mas sim uma jornada de relacionamento com Deus. Retorno à Santidade é uma estratégia bíblica para vencer os problemas do pecado na igreja como um todo. Igrejas modernas frequentemente lutam com sérios níveis de apatia, desunião, imoralidade e mundanismo. Até que lidemos plenamente com o pecado em si, todos os nossos esforços serão como tentar curar um câncer com um band-aid. Até que se trate efetivamente o pecado, o Espírito Santo de Deus permanecerá apagado em nossas igrejas. Somente um estudo completo da Palavra de Deus pode trazer a intensa convicção e o arrependimento que libera a purificação do Espírito Santo. Esse é o objetivo desta campanha que inicia hoje e se estenderá pelas próximas 6 semanas. Através de estratégias simples, mas que ajudarão você a retornar e a se colocar aos pés da cruz de Jesus, limpo, purificado e transformado para a glória de Deus, a jornada Retorno à Santidade quer provocar você e esta igreja a serem pessoas completamente dedicadas a Deus, pessoas que digam não ao pecado e sim para Deus. Para isso, você precisará participar completamente desta jornada. A jornada Retorno à Santidade é composta dos seguintes elementos. Primeiro, a leitura do livro devocional Retorno à Santidade, do Dr. Gregory Friesel, pastor batista e autor de mais de 12 livros sobre disciplinas devocionais. Meu amado, esse livro será uma ferramenta fundamental para a sua edificação e aproveitamento durante essa jornada. Você vai encontrar no guia da jornada as orientações de como você deve ler
este livro e lembre-se, deixe Deus falar com você, reserve um tempo diário para que você ore, leia o livro e um conselho, mantenha sempre a sua Bíblia junto com você, pois você precisará dela a todo instante para consultá-la. O segundo elemento da jornada Retorno à Santidade é a participação dos cultos da jornada e ouvir as mensagens pregadas aos domingos. Portanto, convide os seus amigos, seus familiares e não deixe de participar dos cultos aos domingos. O terceiro elemento da jornada Retorno à Santidade é participe dos encontros de pequeno grupo. Com toda certeza, existe um pequeno grupo em um dia e em um horário em que você e sua família poderão participar. Meu querido, os pequenos grupos serão para você um ambiente onde você irá encontrar pessoas como você, que crescerão juntas em comunhão, cuidado, adorarão juntas e estudarão a Bíblia aprendendo mais de Deus. Por isso, meu querido, a minha oração é que você escute e responda ao desejo de Deus de revolucionar a sua vida pela sua graça, para poder encontrá-lo através das Escrituras nessa jornada. Vamos responder agora ao chamado urgente e promessa de Deus que está em Oséias capítulo 10, o verso 12. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Agora, de maneira bem prática, eu quero que pensemos juntos sobre o grande alvo da jornada de retorno à santidade, a sua santificação. Todo o esforço empreendido durante essas próximas semanas são para que eu e você purifiquemos nossas vidas e sejamos mais santos. E meu querido, eu creio que se você deixar que o Espírito Santo de Deus atue no seu coração, sua vida com toda certeza não será a mesma depois dessa jornada de santificação. Mas para que você entenda melhor, nós vamos ver o que a Bíblia ensina sobre alguns termos que usaremos e usaremos muitas vezes nesses próximos estudos, nos nossos estudos dessa jornada. E o primeiro termo que eu quero pensar com você é sobre o pecado. O que é o pecado? Bom, Deus, quando criou o mundo e criou o homem, Ele fez tudo perfeito e puro. Então, Deus disse a Adão e Eva que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comessem, certamente morreriam. Quando a serpente, Satanás, tentou a Eva, oferecendo do fruto desta árvore que Deus havia dito para que não comessem, Satanás persuadiu a Eva e Adão para que comessem, e eles comeram e pecaram. Isso está escrito lá no capítulo 3 de Gênesis. Ora, mas por que houve pecado no ato de Adão e Eva terem comido o fruto proibido? Justamente porque eles desobedeceram a uma ordem de Deus. Por isso, o pecado é desobediência à vontade de Deus. Quando Deus diz através da Bíblia, da sua lei, para não fazermos determinadas coisas e nós as fazemos, nós pecamos porque transgredimos a lei, a vontade de Deus. Romanos capítulo 15, o verso 56 diz: "E a força do pecado é a lei." Por essa razão, Adão pecou e o pecado entrou no mundo e trouxe tristes consequências para nós. Vamos ver quais são essas consequências. A primeira consequência é a morte. Em Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15, lemos o seguinte: "Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte." A morte que a Bíblia se refere é a morte física do corpo e a morte espiritual da alma, e também a morte eterna, a condenação ao inferno. A segunda consequência do pecado está em Gênesis capítulo 3, verso 23, que é a separação de Deus. Diz a palavra do Senhor lá o seguinte:
Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. No Éden, o homem tinha uma vida de plena comunhão com Deus. Diariamente Deus os visitava e eles caminhavam juntos pelo jardim. Mas o pecado quebrou essa relação com Deus. Mas por que o pecado causou a quebra da comunhão e relacionamento de Deus com o homem? Justamente porque Deus é justo, reto e santo. E com o pecado, o homem tornou-se impuro e indigno de se relacionar com Deus, imundo aos olhos de Deus. Em Romanos capítulo 3, verso 23, diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, todos, você e eu, somos pecadores. Não existe nenhum homem na face da terra que não tenha pecados. E, infelizmente, por essa razão, vivem sem Deus. Porém, meu amigo, saiba que há uma solução para o seu pecado e o seu nome é Jesus Cristo. Jesus é a manifestação do amor de Deus para com o homem pecador. Sim, veja o que a Bíblia diz em Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Mesmo sendo você pecador e transgressor da vontade de Deus para a sua vida, Ele ama você. E demonstrou isso dando Jesus por amor a você e a mim. Isso faz de você uma pessoa especial para Deus. Em 1 João capítulo 1, verso 7, diz lá a palavra do Senhor: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como vemos, a primeira coisa a compreender para que a sua jornada de retorno à santidade seja eficiente é entender o conceito do pecado. Entender que pecado é desobediência, que você é pecador e Deus não quer que você viva mais nessa vida de pecado, pois é justamente o pecado quem nos afasta de Deus. Mas há um segundo conceito extremamente importante que vem logo após a decisão de abandonar o pecado, que é a santificação. O que é santificação? A palavra santo significa ser separado. Santificação é o processo pelo qual o cristão se torna santo em Cristo Jesus. Ele se torna separado do mundo e de toda a impureza provocada pela prática do pecado constante em suas vidas. Santificação, meu querido, é purificar-se de todo o pecado e dedicar-se totalmente a Deus. Assim, santidade é a qualidade daquele que é santo em Jesus. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, lemos: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Meu amado, o desejo de Deus é que cada crente em Jesus busque um relacionamento mais íntimo e pessoal com o Pai, através da oração, da leitura da Bíblia, através da vivência prática dos ensinamentos bíblicos e também da confissão e abandono do pecado em sua vida, e que assim ele busque o crescimento espiritual, pessoal e viva totalmente consagrado e dedicado a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, lemos: por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Este é o grande desafio da jornada Retorno à Santidade.